O A1 vale 3, mais o AN, que seria o A10. Já descobri ali que vale 39. Vamos colocar aqui. Vezes o N, que é quem? 10 também, sobre 2. Aí a gente vai ter, ó, S10 será 3 mais 39 é 42 vezes 10 dividido por 2. Olha uma coisinha que eu expliquei na aula passada para vocês. Quando a gente tem lá dois números em cima multiplicando, dividindo por um número, eu posso escolher só um deles para dividir e aí continuo com a multiplicação. Então, escolhi o 42 para dividir. Vou ter, ó, que o S10 vai ser 42 dividido por 2, 21, que eu ainda preciso multiplicar pelo 10. Só que multiplicar por 10 é só colocar um zero no final. Então, vai ficar o 21 com um zero no final, 210. Então, ó, se eu ficar somando 3 mais 7 mais 11 mais 15 até o décimo termo, que era o 39, ia me dar um total de 210. Essa fórmula é só isso. É bem tranquila, tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida até aqui? Sinalizem aí para mim se tem alguma dúvida, se está tranquilo. Hein? Alguma dúvida, gente? Não, Não? tranquilo. Ótimo. Se tiver, Pra pode mim, falar que eu tranquilo. volto. Ah, tá ótimo. Então, mas se alguém tiver, pode falar que eu volto, tá bom, gente? E aí, a gente vai aqui agora para onde vocês falaram que era difícil, para eu mostrar que não é, tá bom? A gente vai fazer aqui agora dois exercícios. Um é de vestibular e o outro é do Enem, tá bom? Sobre esse conteúdo. Esse primeiro é o de vestibular, é da Universidade Federal de Lavras, lá em Minas Gerais, que diz o seguinte: um satélite utilizado para monitorar queimadas enviou a seguinte fotografia de um incêndio próximo a uma plantação de eucaliptos. Está aqui a fotografia. A imagem revela que há a possibilidade de o fogo atingir essa plantação. Pelo fato de a fumaça encobrir parte desse conjunto de árvores, só é possível visualizar as extremidades dessa plantação. Baseado no padrão espacial das árvores, uma estimativa do número total de árvores é. Vamos entender a questão. Ela está falando sobre um incêndio que está acontecendo perto de uma plantação. E aí, um satélite enviou uma foto desse incêndio, dessa plantação. Porém, na foto, a fumaça aqui, ó, ela estava encobrindo boa parte das árvores, então não dava para ver o total de árvores que tinha ali, só dava para ver o início da plantação e o fim. Só que aí ele fala o seguinte, ó, isso aqui é importante. Baseado no padrão espacial das árvores, uma estimativa do número total é, ele quer saber a quantidade de árvores que tem. E ele manda a gente se basear no padrão espacial das árvores. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa basear em como elas estão plantadas, tá? Na posição delas. A gente precisa analisar a posição delas para tentar descobrir a quantidade de árvores que a gente tem aí. Então, vamos olhar aí para a imagem para a gente tentar entender o que nós temos em mãos. Ó. Aqui, ele já diz para a gente que na última fileira de árvores existem 80 árvores. Isso na última fileira. E agora a gente só consegue ver as primeiras. Ó. A primeira fileira está aqui. Tem quantas árvores? Uma. A segunda fileira está aqui. Tem quantas árvores? Duas. A terceira fileira está aqui. Tem quantas árvores? Três. E por fim, a quarta fileira está aqui. Tem quantas árvores? Quatro. Analisando isso, ó, se na primeira fileira tem uma, na segunda tem duas, na terceira tem três e na quarta tem quatro, e aí lá na última tem 80, quantas fileiras vão ter? Vão ter 80 fileiras, ó. Porque a quantidade de árvores de uma fileira é justamente a posição, ó. A primeira fileira, uma árvore. Segunda fileira, duas árvores. Terceira fileira, três árvores. Então, se na última tem 80 árvores, é porque ela é a fileira de posição 80, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte:
Esses valores aqui estão aumentando de quanto em quanto? De um em um. Está aumentando em valor fixo, né? Ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Quando a gente tem aí uma sequência que sempre aumenta de valor fixo em valor fixo, isso é o quê? É uma PA. Então vamos escrever essa PA aqui, ó. O primeiro é 1, segundo, 2, depois, 3, depois, 4, e assim por diante, até chegar lá no 80. Isso é uma PA, está aumentando de um em um. E cada termo aqui da PA é quantidade de árvores, ó. Aqui é uma árvore da primeira fileira, aqui duas árvores da segunda fileira, aqui três árvores da terceira fileira e assim por diante. O que eu quero saber não é o total de árvores, quantas árvores tem no total. Então, eu tenho que somar todos esses valores aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até chegar no 80. Bom, eu quero somar. Então, eu lembro lá, ó. Para PA tem fórmula de soma. Vamos escrever a fórmula da soma da PA aqui, ó. Foi o que a gente acabou de ver. Sn é igual a, entre parênteses, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A PA eu tenho. Tenho aqui, ó, o meu primeiro termo, que é o A1, o segundo, que é o A2, aqui é o A3, aqui o A4, e o último, que vai ser o A80. Quantos termos eu vou ter para somar? Eu vou somar 80 termos. Então, eu quero calcular aqui, ó, o S de 80. E aí vai ficar, entre parênteses, o A1. A1 vale 1, mais o AN. O N era 80. Quem é o A80? O próprio 80. Vezes o N, que também é 80, e tudo isso dividido por 2. Agora é só fazer continha, ó. A gente faz primeiro o que tem no parênteses. Então, 1 mais 80, 81, vezes 80, tudo isso dividido por 2. Para facilitar, ó, vamos pegar aqui o 80 e dividir por 2. Então, o S de 80 é 81 vezes 80 dividido por 2, 40. 81 vezes 40, não sei de cabeça não, vamos fazer conta, ó. 81 vezes 40 será 0 vezes 1, 0. 0 vezes 8, 0. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 8, 32. Somando tudo aqui, ó, 0, 0 com 4, 4, aqui 2 e aqui 3. Ou seja, ó, o S de 80, a soma dos 80 termos, é 3.240. Esse é o total de árvores, que é aqui a alternativa C. Tranquilo isso daqui, né? Ó. A conta, muito simples. O difícil era o quê? Interpretar a questão, olhar para a questão e identificar que ali tinha uma sequência que era uma PA. Mas aí, para a gente descobrir isso, é analisar mesmo, é olhar para a questão, tentar investigar a figura, a imagem, para conseguir chegar nessa conclusão. Tá bom? Alguma dúvida sobre a resolução dessa questão, gente? Viu que é uma questão fácil? Era só olhar com atenção para as árvores e ter a sacada de enxergar que ali tinha uma PA. E aí, dúvida? Dúvida ou não? Não, tranquilo. Não, tranquilo? Então vamos lá, vamos para a próxima. Ótimo. Bom, a próxima, para a gente finalizar, aí já vai ser uma questão do Enem, tá bom? Que vai ser ainda mais tranquilo que a anterior, vocês vão ver. Essa é uma questão do ano de 2018, da prova azul. Tá? Para depois vocês não pegarem lá o caderno amarelo e olhar na questão 141 e não ser essa, porque aí a ordem muda de cor para cor. Vamos lá, nessa questão 141 para a gente entender. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Então vamos lá, vamos desenhar essa situação aqui. Ele está falando que a prefeitura vai colocar postes em uma estrada retilínea, então em uma estrada reta. Só que essa estrada, ó, começa em uma praça, vou desenhar a praça aqui, ó, fazer uma árvore e um banco representando a praça.
E aí a gente tem aqui a estrada, que finge que está retinha, finge que isso é retilínea. E eu vou fazer uma cancela para representar aqui a zona rural. Pronto. Ela quer colocar aí postes nessa rua. E aí ele fala aqui, ó. Como a praça já possui iluminação, então peraí, deixa eu desenhar a iluminação da praça. Praça aqui já tem iluminação, ó. Já tem um poste nela ali. Aí ele fala: como a praça já tem iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros. Gente, ó, isso aqui que eu circulei, o 20 metros, já tá dando assim de bandeja dizendo que é uma PA. A distância, ó, tá sempre aumentando de 20 em 20. Começa a 80 metros, depois a 100, depois 120 e assim vai, de 20 em 20. Então aí a gente já saca e pega que é uma PA, tá bom? Então eu vou desenhar aqui esses postes, ó. O primeiro vai estar aqui a 80 metros, o próximo a 100, o próximo a 120 e o último, que vai ser aqui na fazenda, ó, ele está dizendo que é 1.380, tá bom? E para essa PA, eu já sei que a razão é 20, porque está aumentando de 20 em 20 metros. Essas são as informações que a gente tem. E aí, continuando. Se a prefeitura pode pagar, no máximo, R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é. Então vamos lá. A prefeitura ela disse que vai pagar até 8.000 por poste e quer saber quanto no máximo que ela vai gastar. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos postes vão ser colocados, para depois multiplicar aí por 8.000 para saber quanto de dinheiro a prefeitura vai desembolsar. Então, vamos lá. O primeiro poste vai estar aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui e o último lá. E aqui, ó, entre eles vão ter outros postes, que eu não sei quantos são. Então, vamos lá. Como é que eu faço para resolver isso daí? Eu sei que esse primeiro vai ser o termo A1 da minha PA. Esse segundo aqui é o termo A2, esse terceiro é o termo A3. Mas o último eu não sei, ele é A o quê? Se ele é o A10, porque aí vão ter 10 postes, se ele é o A20, porque aí vão ter 20 postes, eu não sei. Então, ó, eu vou chamar ele de AN, porque eu quero descobrir a posição dele, se ele é o 10º, 20º, 30º, para eu saber quantos postes tem. E olha o que eu falei lá na fórmula do termo geral que ele servia para a gente encontrar o valor do termo ou a posição. E aí, como eu quero a posição desse último, é a fórmula do termo geral que eu vou usar, tá bom? Se não tivesse pensado assim, ó, só lembrar, gente, para PA, vocês só têm duas fórmulas. Uma é a do termo geral e a outra é da soma. Eu quero fazer soma aqui? Não, eu nem mencionei soma. Então, a fórmula que a gente usa é a do termo geral, tá bom? Aí a fórmula do termo geral, para quem não lembra ainda, ó, é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tem que decorar essas fórmulas, tá bom, gente? Então, vamos lá. O AN começa com AN. Quem é? É o 1.380. Então, coloco aqui. 1.380. Igual a A1, que é o primeiro termo, é 80, que é de 80 metros mais n menos 1. O n é justamente quem eu quero saber, a posição lá do último poste. Então, eu vou repetir aqui n menos 1, vezes a razão, que é o 20. Aí agora a gente calcula, isso aqui é uma equação. Aí, de novo, ó, só para ficar mais simples, eu vou trocar todo mundo de lugar, tá bom? Vai ficar aqui 80 mais n menos 1 vezes 20 igual a 1.380. Isso aqui eu estou fazendo só para deixar o n desse lado, do lado esquerdo, tá bom? Quando a gente troca todo mundo de vez, aí não precisa mudar sinal, não. Então vamos lá. O 80 está aqui somando, já vou passar ele subtraindo. Então aqui vai ficar só n menos 1 vezes 20 igual a
1.380 menos o 80. Aí eu vou ter n menos 1 vezes 20 é igual a 1.380 menos 80 é o 1.300. Agora, o 20 que está multiplicando vai passar dividindo. A gente vai ter n menos 1 é igual a 1.300 dividido por 20. Corta um zero de cima com um zero de baixo, eu tenho 130 dividido por 2. 130 dividido por 2 é 65. Então, ficou n menos 1 igual a 65. Tirei aqui os parênteses porque o n menos 1 já estava sozinho. E, por fim, menos 1 vai passar somando. Então, eu vou ter n é igual a 65 mais 1. 65 mais 1 é 66. Então, esse é o valor de n. Ou seja, a posição lá do último poste é o A66. Portanto, ao longo dessa estrada toda, a gente vai ter aqui 66 postes. Mas a questão queria saber, ó, quanto que a prefeitura vai pagar. Cada poste custa R$ 8.000. Então, eu vou fazer, ó, 8.000 vezes 66. E vamos multiplicar. Ó. 6 vezes zero é zero. Aí, como tem aqui 3 zeros, já vou escrever os 3. 6 vezes 8, 48. Tá aqui. O próximo 6, ó. 6 vezes zero é zero também. Aí eu escrevo os 3 zeros, que é o que tem lá. E 6 vezes 8, 48. Pronto, agora é só somar todo mundo, ó. Vai ficar 0, 0, 0, 8 mais 0, 8, 4 mais 8, 12, fica 2, vai 1, e 1 mais 4, 5. Então, ó, R$ 528.000 é quanto a prefeitura vai gastar, que está aqui, ó, justamente a alternativa C, tá bom? Então aí, gente, ó, questão super tranquila. Essa aqui, inclusive, a interpretação era até mais fácil. Fazendo o desenho fica mais fácil de visualizar ainda. E a continha, ó, era bem tranquila, tá bom? Essa foi mais tranquila que a do vestibular. Então é como eu disse para vocês, as questões de vestibulares e Enem, de PA, elas não são difíceis, são de fáceis resolução. A questão mesmo é interpretar o problema proposto, tá? É você olhar para o problema, ver que aquilo ali é uma PA e fazer o que você precisa. Mas as contas, de forma geral, são bem tranquilas, ok? Bom, gente, então, lá naquela lista que eu mandei para vocês, tem um exercício, tem uma lista de exercício de PA, tem poucas questões, tem só 3, são do Enem, tá bom? E aí eu quero que vocês façam essa lista para praticar, tentem fazer aí hoje ainda à noite, depois da última aula, amanhã um pouco mais cedo, e se não conseguirem ou se tiverem dúvida, tem plantão amanhã, tá bom? Só relembrando, amanhã de 10h30 até 12h30, estou esperando vocês no plantão de matemática, tá bom? Bom, gente, então, quero desejar aqui, para quem não aparecer no plantão amanhã, quero desejar a vocês muito sucesso na prova de domingo, tá? Vão confiantes, porque vocês são Marina, capazes e vão ter um ótimo não, desempenho. Alguém ia falar algo isso é comigo? caro. Alguém tem dúvida aí? Tá falando algo comigo? Débora, que tá com o microfone ligado, tinha alguma coisa para falar? Foi minha irmã que ligou. Ah, Sem sim. querer, desculpa. Não, tranquilo. Bom, gente, então assim a gente chega ao fim da nossa aula. Vou estar até aqui, ó, mandando de novo o link da plataforma onde eu deixei o material, tá bom? Que aí tem lá o slide e a lista de exercícios que eu estou falando para vocês. Então, quero desejar aqui uma ótima noite para vocês. De novo, sucesso no Enem, mas estou esperando todo mundo amanhã lá no plantão Tira Dúvidas, tá bom? Então, gente, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.